Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, programa que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. Nessa semana a gente vai receber a delegada Jane Kleber. Seja muito bem-vinda, doutora. É um prazer enorme a gente poder estar aqui com a senhora para falar desses absurdos, desses crimes que hoje em dia está se tornando normal, né? Agora há pouco a gente conversava, a senhora falou que nas estatísticas permanecem estável, mas com essa evolução da divulgação, da televisão divulgando muito esses casos, a gente aparenta que todo dia está acontecendo uma coisa. Hoje mesmo já houve uma tentativa, né? Verdade, Rócio. Prazer estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Os seus ouvintes, os nossos ouvintes, que eu vou compartilhar agora aqui nas minhas redes sociais. Isso. Quero que todo mundo acompanhe. É um tema muito pesado, muito difícil, mas muito importante, muito necessário. A gente precisa debater isso para que realmente a gente consiga ver esses números diminuírem, né? Se nós pesquisarmos aí, eu acompanho estatística, inclusive, que faz parte do meu dia a dia, né, do meu trabalho, das minhas palestras que eu faço sobre violência doméstica. Então, nós temos visto que em 2006, quando a lei foi editada, no ano seguinte teve uma queda razoável no número de feminicídios, né, de crime contra a mulher. Depois voltou a subir e se estabilizou. Então, são 13 anos da Lei Maria da Penha e a gente vê aí uma estabilidade nesses números. Agora, todo mundo diz a mesma coisa. Não, agora tem muito mais feminicídio, são muito mais crimes. Não. Para mim, a velocidade da informação é muito grande, como você mesmo citou, e chega para nós muito rápido. Agora, é uma questão, delegada. O que vem a ser feminicídio? Apenas uma tipificação jurídica? Porque antes, um sujeito matava a companheira, era apenas um homicídio. Isso. Matou a companheira. E hoje é tipificado como feminicídio. É o caso dele ter matado a companheira simplesmente por ela ser mulher. Isso. Nós temos, né, o homicídio, que é matar alguém. Tem a pena ali de 6 a 12 anos. O homicídio tem várias qualificadoras que tornam o crime ainda mais graves. Sempre que nós ouvimos pela TV, homicídio duplamente qualificado, aí motivo fútil, ou então motivo torpe, ou impossibilidade de defesa da vítima. São várias coisas que a lei elenca como qualificadora, que endurecem a lei, tornam o crime hediondo e a pena de 6 a 12 vai para de 12 a 30. Então, matar a mulher por ela ser mulher, por estar no relacionamento ou dentro de uma situação que envolve violência doméstica, aí criou a figura do feminicídio, que em tese é um homicídio qualificado. Perfeito. Matar a mulher no relacionamento qualifica o homicídio. Aí a pena, em vez de ser de 6 a 20, como seria um homicídio simples, se torna qualificado. Como é uma qualificadora, a impossibilidade de defesa, ou matar ateando fogo, ou matar por envenenamento. Todas essas questões tornam o crime qualificado. Então, o feminicídio é uma qualificadora do homicídio. Perfeito. Hoje a senhora é delegada titular da 6ª Delegacia de Polícia. Isso. E é uma área que a gente vê que a violência, ela pelo menos é mais explícita. Isso. Devido ao nível social daquela área. É verdade. Então, a gente vê isso sempre na televisão. Agora me diga uma opinião da senhora. Por que acontece tanta violência doméstica, vamos dizer assim, violência passional? Os homens não aceitam o término de uma relação e vai lá e fala, você não vai ficar comigo, não vai ficar com mais ninguém. Isso é muito real. Eu costumo dizer que o filme é repetido. Eu prendi, né, uns autores de violência doméstica e de feminicídio que aconteceram na minha área. Paranoá é uma cidade que tem uma incidência alta de violência doméstica. Desses 11 feminicídios já registrados, 4 foram na área do Paranoá e Itapuã. Então lá realmente acontece com muita frequência e sempre são crimes graves que levam à morte. E em pelo menos 2 deles, esse filmezinho se repetiu. A mulher inicia um novo relacionamento, aliás, 2 não, pelo menos 3. A mulher inicia um novo relacionamento, não quer mais aquele relacionamento, e aí ele diz o seguinte, não fica comigo, então não fica com mais ninguém. Então é aquela possessão, o sentimento de posse que está ligado às nossas origens machistas, né?
De que o homem, ele é o chefe da casa, ele é o dono da mulher, é dono dos filhos, né? Às vezes a mulher é provedora, ela que trabalha, mas ele continua mandando, inclusive na casa, no dinheiro dela, como ela se veste, como ela se comporta, com quem ela sai, se pode se relacionar com familiar ou não. Então esse sentimento de posse é que faz com que o relacionamento termine e o homem ainda assim não aceite que aquela mulher inicie um novo relacionamento, aí diz, não é comigo, não é com mais ninguém. E, Ross, ainda tem uma situação, tem uns que iniciam um novo relacionamento, e em razão disso, a mulher quer acabar com o relacionamento, ele tem outro e fica marcando a anterior, fica marcando a ex, dizendo, você não pode ter ninguém. Ele pode ter Eu posso ter várias, mas você não pode. Você não pode ter ninguém. Isso mostra o quanto a nossa sociedade é machista, é controladora, a posse, como a senhora acabou de falar aqui, uma posse um tanto assim doentia. Com certeza. Aquela questão, a senhora deixou claro aqui que o homem pode, mas a mulher não pode. Isso vem de enraizado na nossa cultura. Eu conversava alguns dias atrás, participando de um programa com a doutora Valesca, da UNB. Ela é psicóloga e estuda esse comportamento. Agora, ela estuda o comportamento da parte científica. Sim. Agora, eu queria que a senhora me falasse aqui da parte prática. Como é que é visto isso dentro da sociedade? Como é que a gente pode explicar para a menina de 12 anos, 15 anos, que está começando a ter um relacionamento, o tratamento que esse namorado, esse companheiro dá para ela? Como é que a gente pode ver sinais de que isso daí vai evoluir para uma agressão física, para uma tentativa de homicídio ou até para um homicídio? Como que a gente pode verificar que há isso daí na sua prática como policial? Nossa, perfeito. Eu acho que esse é o ponto. O que é comum quando nós lidamos com situação de feminicídio? Que para mim é a pena capital, né? Das violências a mais grave, porque tirou a vida, não tem mais jeito. Isso. Quando nós conversamos com os familiares, com as pessoas que estão em volta dessa mulher, eles são unânimes em dizer o seguinte: ninguém imaginava que ele era capaz de matar. Um rapaz tão bom, trabalhador, estudioso. É porque, em regra, o autor de violência doméstica, ele é gente boa. É gente boa com um colega de trabalho, é gente boa com os amigos, com outros parentes. Ele só não é gente boa com a esposa. É aquele relacionamento ali que está doentio. Então, quando a mulher, às vezes, relata a situação de violência, tem gente que está em volta e não acredita, fala assim, não, fulano, José, seu Pedro, aquele gente boa, aquele que faz churrasco com a gente, que trabalha, que é tão bom profissional, é tão bom pai, está agredindo? Ah, não está não, isso é ela que está exagerando. Então, em regra, as pessoas que estão em volta não acreditam. Então, esse é um primeiro momento. E é importante dizer o seguinte, quem vê cara não vê homicida. Não está escrito na testa, eu sou homicida. E então você precisa evitar as primeiras violências. Nós, normalmente, quando a gente faz palestras, ou todas as pessoas que são especialistas nesse tema, dizem o seguinte, você tem que interromper o ciclo da violência para evitar que chegue à morte. Porque começa pequenos xingamentos, diminuindo a autoestima da mulher, tentando fazer ela se sentir feia, dizer que ninguém gosta dela, desqualifica as relações dela. Por exemplo, as amizades dela não são importantes, ela não precisa ter amigos, a relação com a família, eles tentam interromper. Então, todos esses comportamentos ali já são sinais de violência, mas a mulher tolera, acha que ele vai mudar, quer que ele melhore, tem ali um sentimento envolvido, tem filhos envolvidos. Eu costumo dizer que violência doméstica, ela é sempre quadrada, porque às vezes chega na delegacia e fala assim, nunca é redondo, não é aquela coisinha fácil de resolver? É difícil, porque tem filhos, tem sentimento, tem patrimônio, tem a vergonha da mulher, tem a pressão social, tem aquele medo dela contar para as pessoas, e aquela vergonha de todo mundo foi do casamento dela, era aquela coisa linda, esperava que ela vivesse para sempre, e de repente ela vai ter que dizer, olha, estou sendo agredida, ele não presta como eu imaginei, eu não fiz uma boa escolha. Então todos esses sentimentos vão fazendo com que a mulher fique naquele relacionamento. Então, o não interromper isso no início pode levar à morte, porque começa com essa possessão, esses xingamentos, daí vai para um tapa e de repente vai para a morte. E alguns, infelizmente, não passam por essas fases de xingamento, de violência física para a morte, já vão direto para a morte. Verdade.
Lembrando para você de casa que você pode rever esse e outros programas através do nosso website paineldacidadania.com.br, solicitando através de mensagem de WhatsApp 6199-811-4665. Nossas redes sociais são todas Painel da Cidadania. A gente está aqui conversando com a delegada Jane Clébia sobre a violência contra a mulher e até o feminicídio, que é a parte mais violenta, é onde acaba a vida, como acabou de colocar a delegada aqui. Delegada, agora uma outra coisa, a senhora falou que sempre está fazendo palestra, a senhora e mais outros especialistas. Essas palestras são voltadas apenas para vítimas de violência ou vocês fazem também uma prevenção? Palestras assim em escola para meninas que vão começar seus relacionamentos, para que elas possam não acatar, não aceitar o início da violência para que termine numa violência maior. Isso, muito bom. Nós fazemos essas palestras em todos os níveis. Já fiz palestra só para agressor, faço palestra para mulheres, para famílias. Os centros comunitários, CONSEGs, né, os conselhos de segurança, reúnem a comunidade, a gente vai lá falar de violência doméstica. A escola pública está se abrindo para esse tema, virou um tema transversal. Essa semana, especialmente, na rede pública do DF, é semana de educação para a vida. Então, eles tratam temas transversais. Eu sou palestrante em várias escolas, essa semana, pelo menos 2 vezes por dia, em escolas distintas. E a gente fala para adolescente, porque o adolescente também vive a violência. Os pais são violentos, ou brigam, ou têm desentendimento, respingam nesses jovens que estão vivendo isso. Eu tive a oportunidade de falar para agressores. Num programa do Ministério Público, fui convidada lá para falar para eles. E alguns deles diziam o seguinte: eu via isso acontecer com meu pai. Meu pai fazia isso. Então é como se ele repetisse um comportamento. Então, se você tiver hoje um relacionamento abusivo e os filhos presenciando, eles podem, no futuro, repetir esse comportamento. Então é importante falar para adolescente, sim, para que ele consiga entender. Eles são os futuros casais, né? Eles estão entrando no relacionamento. E o que a gente ouve dos jovens? Muitos deles já começam a violência no namoro. Quebram o celular, proíbe ela de usar essa ou aquela roupa, não pode falar com aquela menina, com aquela coleguinha, porque não pode fulana, ter celular com senha. Não pode ter celular com senha, vigia o celular, começa ali a proibir as amizades, só pode ficar com ele. Então, esses pequenos comportamentos são treinamentos para no futuro se tornar aquela opressão em que muitas mulheres vivem quando entram num relacionamento. Agora, a senhora falou aí que fez uma palestra específica para agressores. Eu participei do Fórum Social Mundial no Senegal e conheci umas freiras que elas trabalhavam em países de língua portuguesa. Nessa oportunidade se discutia muito a Lei Maria da Penha. Aí ela me apresentou uma tese que era defendida por ela e outros especialistas de que o homem é a maior vítima numa situação dessa de violência contra a mulher. Eu não consegui entender em que contexto. Porque o que ela quis dizer é que para o homem chegar a cometer uma violência e até um feminicídio contra a pessoa que ele mais ama, a pessoa que ele tem ali como companheira, ele já está num estágio estragado na sua vida sentimental, na sua vida... Eu vou concordar em parte com ela. É uma tese, né? Uma tese que ela defendeu. A gente vê que o camarada chega e espanca a mulher e não há como achar que ele é vítima. Eu quero concordar, assim, no ponto em que a família está com problema. Sim. Então, no início do relacionamento, eles podiam submeter uma terapia, ou que seja em igreja, por meio de pastor, assistente social, seja lá alguma coisa. Qual é o profissional que tem condições de ajudá-los. Mas a família precisa de interferência. Está provando o seguinte, precisa de alguém para ajudar eles a se entenderem. Então isso não é feito. E são anos e anos e anos de relacionamento e essas relações vão se esgarçando ali, vão se estragando e a violência vai ficando cotidiana, vai ficando normal, os xingamentos. Quando eu faço palestra, o povo morre de rir. Eu digo que os bichos vão crescendo, né?
deixa de ser passarinho, de ser meu benzinho, meu amorzinho, e os nomes vão ficando mais feios. Então isso já é prova de que o relacionamento não está bom, de que precisa de intervenção. Então quando essa intervenção não vem, aí a família fica doente e o homem acaba cometendo as violências. Só que eu entendo que no relacionamento, ele é mais forte. O homem ele é treinado, ele é preparado a vida inteira para reagir com violência. Por exemplo, menino brinca de quê? De lutinha. Não é? Os meninos estão ali na sala, se engalfiando, estão brincando. Menina brinca de quê? É boneca, é o fogãozinho. Algo mais delicado. Coisa mais delicada, coisa de menina. Então, os meninos, eles lidam bem com essa coisa da força física. E aí, no relacionamento, quando tudo dá errado, então ele quer impor o que ele aprendeu, que é impor a força física. Então, o homem vai levar vantagem no mano a mano, vamos dizer assim, ele e uma mulher. Ela vai levar desvantagem. São raríssimos os casos, acontece, de o homem ser agredido. E aí, de novo, o machismo fala mais alto. Porque ele não tem coragem de ir à delegacia fazer uma reclamação, não tem coragem de registrar uma ocorrência. Né? Ele tem vergonha. Aí, o dia que ele se cansa de apanhar, em raríssimas situações, e que ele revida, ela corre na delegacia e ele é preso. Aí alguns falam, nossa, mas ela me bateu a vida inteira. Mas você nunca veio aqui dizer nada. Então, que busca a delegacia, que eu acho que é a última instância, mas aquela família, quando começam as violências, precisa de ajuda, de uma ajuda externa para realmente colocar termo. O DF é muito feliz. O Ministério Público tem um programa no DF todo, e eu vivi isso muito de perto em Planaltina e no Paranoá, em que os autores de violência doméstica, quando é a primeira violência, primeiro registro, eles são submetidos a 10 sessões. São 10 encontros com promotor, defensor público, advogado, juiz, delegado, assistente social. Alguém que tire ele da invisibilidade. Isso. Ali falando para ele, não pode agredir, não pode bater, mulher não se bate, falando das consequências disso, para ver se ele retoma a vida normal, né, e não agride mais. Então são 10 encontros na primeira agressão. Isso é importante. Então lá ele é levado a fazer uma reflexão na marra. Mas ele vai fazer aquela reflexão ali e talvez até essa participação nesses encontros faça ele recuar. Ele fala, ó, não vou agredir mais não, porque senão eu vou ter que passar por aquilo tudo de novo. Então, aqui no DF tem esse acompanhamento muito de perto. Tem um trabalho do Provídeo, por exemplo, em que quando há a primeira violência, a Polícia Militar passa a acompanhar as mulheres. Vai lá saber como é que você está. Está tendo violência, não está? Então, existem políticas públicas e programas para evitar essa violência. Mas o grande problema são as violências não denunciadas. Porque boa parte, nós sabemos que o número que chega hoje às delegacias é subnotificação. A média é de 8 anos. As mulheres levam 8 anos em média sofrendo violência antes de fazer a primeira denúncia. É terrível. Então, tem muita gente que está sofrendo violência e não tem coragem de romper com esse ciclo e fazer a primeira denúncia. Porque são ameaçadas, porque tem medo de que o relacionamento termine, né? Algumas não querem ver o companheiro preso, e aí vão suportando essas violências e isso não acaba. Quando ela acorda, já está aprisionada, já não consegue mais reagir, né? Ou de repente ela pode ser morta e nem ter tempo de reagir. A senhora falou agora há pouco que a sociedade está doente, os relacionamentos doentes quando chegam a essa altura, né? E a gente vive numa sociedade patriarcal onde a mulher voltar para a casa do pai, por mais que a gente já esteja em 2019, já esteja evoluído, para a mulher voltar para a casa do pai, pedir abrigo, o pai não vai aceitar. E muitas vezes, muitas mulheres, eu já ouvi de mulheres, doutora, Ou tudo. ah, mas você provocou, você não devia ter falado assim. A mãe, a sogra, as tias e outras pessoas. Você não poderia ter se comportado. Ele é o seu marido. Como é que a gente pode entender e mudar essa cultura para que as mulheres sejam aceitas como pessoa, como gente, sejam respeitadas? Porque ela não vai encontrar abrigo na casa do pai, não vai encontrar abrigo e muito menos apoio nem com a mãe. Isso. Esse é, de novo, as minhas palestras, né? Porque palestra é um momento de reflexão. Sim. Quando você convida muita gente que ainda não está envolvido, para ela refletir sobre esse tema violência doméstica. Então, o que eu costumo dizer? Que a falta de apoio é um dos grandes motivos que fazem a mulher ficar nesse relacionamento. Porque vai na casa, a mãe fala assim, minha filha, é seu marido.
Fique lá com Ruim ele. com ele, pior sem Sem ele. ele. Então diz Exato. assim, ó, gente, ninguém se mete, deixa que o casal se resolve. Briga de marido e Muitas mulher. vezes a gente ouve isso. Eu tive a oportunidade, fazendo um programa de rádio, falando de violência doméstica, uma senhora queria muito falar comigo, muito, muito, muito. E aí, quando acabou o programa, eu fui falar com ela. Olha a história que ela me contou. Eu tenho 50 anos de casada. Hoje, se ela tem 50 de casada, devia ter 65, 70 no mínimo. Fora do mercado de trabalho, os meus filhos são adultos e casados, e o meu companheiro trouxe uma mulher mais nova para dentro de casa, juntam os dois e ficam me hostilizando. Meu Deus. Olha que situação de violência que ela vivia. Aí ela procura quem? Os filhos. E sabe o que os filhos disseram para ela? Mãe, você está com o pai há 50 anos. Você não vai separar dele, não. Fica com o pai aí. Fica com o pai e com a amante dele. Com a amante. Então, ela não achava abrigo nessa situação extrema de violência. Nem dos filhos. Nem dos filhos. Então, isso é muito sério. Porque a família não apoia essa mulher. E ela precisa disso, de apoio. Especialmente quando ela assume que vai fazer uma denúncia do agressor e que vai se afastar dele. Nessa hora, se ela não tiver apoio, sabe o que ela faz? Ela volta. De cada 10 ocorrências que são iniciadas, que viram processo, 8 elas vão desistir. E aí desiste por diversos motivos. Um é esse, a falta de apoio. Porque ela fala assim, vou voltar para onde? Né? Como você mesmo falou, não posso para casa da minha mãe, minha irmã lá, vou atrapalhar a vida dela. Então ela não se vê tolhida ali de movimentos. Aí a casa-abrigo é oferecida. Quando você faz o registro de ocorrência, a lei já prevê isso. Encaminha a mulher para casa-abrigo. Mas lá ela fica 15 dias, 10, 15 dias no máximo. Depois ela tem que retornar. E aí ela às vezes não aceita porque ela pode perder o emprego, né? Porque ela não pode levar filhos maiores de 12 anos, tem algumas dificuldades. Mas ela precisa de apoio, não tem para onde ir. E isso faz com que ela retorne para o lar do agressor. Então essas dificuldades precisam ser superadas. A família precisa entender que ela tem sim que apoiar. Ouvir o que a mulher tem a dizer, e aí tem que ser oitiva sensível, saber que ela tem razão ou no pleito dela, e se for a vontade dela se separar, se for a vontade, dá esse apoio. E nem sempre, quando você fala de violência doméstica ou de registro de ocorrência, você está falando de separação. A gente não quer que a família acabe. Muito pelo contrário, quer que o relacionamento se cure para que eles possam retomar. Verdade. Doutora, a senhora falou bastante aí, quando o Estado age, a senhora falou que a necessidade de uma oitiva sensível. A Polícia Civil do Distrito Federal tem profissionais capacitados para fazer esse atendimento e dar o feedback necessário a essas vítimas? Nós temos trabalhado para isso. Temos trabalhado. A Polícia Civil é bem preparada. A lei hoje determina que as delegacias têm um espaço diferenciado para atender a mulher vítima de violência. Certo. Ela vai encontrar isso na DEAN. Quando eu trabalhei em Planaltina, eu criei esse espaço. Ótimo. A minha sala de atendimento tinha brinquedoteca e tinha TV e cafezinho para a mulher. Porque é a hora que ela está mais fragilizada, Isso. diminuída, que ela precisa de alguém que ouça. Por exemplo, a mulher ouvindo mulher. Tem algumas pessoas, acho que isso não faz diferença. Faz toda a diferença. Porque a outra mulher consegue se colocar no lugar dela e entender o que ela está sentindo. Então, essa preparação, a Polícia Civil está se abrindo para ela, está abraçando isso, e a gente tem avançado nesse sentido. E todas as delegacias têm uma SAM, Serviço de Atendimento à Mulher, que está pronto e preparado para fazer esse atendimento. E no balcão também. Agora, eu costumo dizer o seguinte, que em todos os locais, em todos os serviços, né, você tem pessoas e pessoas, e às vezes a pessoa coloca ali um sentimento que não foi orientado pela polícia, que ela não aprendeu isso na academia e acaba destratando uma outra pessoa. Mas suponhamos que é a primeira vez que ela vai à delegacia e se ela não for bem tratada, ela vai ficar achando que toda a instituição age daquela forma. Eu fiz essa pergunta porque eu vi um caso de uma vítima de violência doméstica que era a esposa de um policial. Então. Ela foi registrar a ocorrência numa delegacia qualquer, numa necessidade. Aí, o que ela ouviu dos atendentes é que ela deveria relevar aquela situação, que foi uma situação circunstancial e que aquilo não vai mais acontecer. Ela tentou registrar a ocorrência e ela foi voltada para casa com uma possibilidade enorme dela sofrer até um homicídio. Exatamente, Essas condutas, então, assim, não são orientadas pela polícia. Seria um certo corporativismo
os policiais que a atenderam estavam mais do lado ali, apoiando o agressor por ele ser alguém da mesma corporação. Para mim isso foi a coisa circunstancial, porque a gente vive isso na polícia. Ainda assim, a única coisa que a gente faz, uma ressalva, a delegacia onde o policial trabalha não faz investigação em relação a ele. Quando a situação chega, ela é encaminhada para a corregedoria, que vai proceder à apuração ou destinar essa apuração para outra DP, para evitar isso, que algum sentimento de amizade ali atrapalhe a investigação. Então a Polícia Civil tem um procedimento correto com relação a essas questões. Mas aí, assim, um ou outro policial que age dessa forma, aí existe desvio de conduta em todos os lugares, em todas as instituições. Mas, com certeza, a Polícia Civil hoje não preserva, né, vamos dizer assim, essas situações, não aceita esse tipo de situação. Então, em regra, e se alguém se sentir prejudicado nesse sentido, tem que reclamar mesmo, né? E nós temos as instâncias para fazer essas reclamações. Mas, especialmente, quando o agressor é policial, a lei até prevê a possibilidade de da suspensão do porte de arma. Eu já tive colegas que teve o porte de arma suspenso porque ele se envolveu numa situação de violência doméstica. Então a lei prevê isso para evitar que ela corra ainda mais riscos. Verdade. Eu fiz esse questionamento com a senhora porque muitas vezes as pessoas, principalmente as mulheres, deixam de registrar a ocorrência exatamente por estarem dentro dessa situação aí. Aquela moça que morreu na Ceilândia, que um policial militar matou porque eles tinham terminado o relacionamento e ela ia para a academia e me parece, não sei se é real, que o professor tinha uma certa amizade com ela, queria namorar, alguma coisa assim, e o rapaz foi lá e matou. Uma moça nova. E as pessoas procuram muito isso daí, porque tem mulheres vítimas de violência que são mulheres de militares, de policiais civis e de todas as categorias. E elas ficam em dúvida exatamente por isso daí. Tem que procurar. Olha, todas as delegacias estão preparadas para receber esse tipo de ocorrência, todas. Então, se o companheiro, né, tem alguma coisa com a polícia, ela não pode procurar na região ali onde ele trabalha. Pode procurar qualquer delegacia que vai fazer o registro e vai dar o devido encaminhamento, né? Se ela foi a uma delegacia, sentiu que não foi prestigiada, não foi ouvida, não teve atenção, pede para falar com o delegado-chefe da delegacia. Ele vai atender e, com certeza, vai dar-lhe o atendimento que ela precisa. Tá vendo então, né, mulheres? A delegada falando, se as senhoras se sentirem que não foram bem atendidas, procure uma outra delegacia, ou então até mesmo o chefe daquela delegacia que a com senhora certeza não sentiu ela vai ter o atendimento que ela precisa. Atendimento adequado. Isso. Doutora, gostei muito do programa com a senhora, tirou muitas dúvidas, a gente está chegando ao fim, a gente está aqui conversando com a delegada Jane Klebia sobre violência doméstica, violência feminina e até o último grau disso daí, que é o que a gente menos gostaria de que ocorresse, que é o feminicídio. Doutora, estamos chegando ao fim. Eu queria que a senhora usasse o espaço para comunicar com aquelas mulheres que se sentem vítimas, para aquelas meninas que estão já começando um relacionamento um tanto quanto turbulento, duvidoso, para que o que elas podem fazer para evitar que chegue ao grau máximo. Então, eu acho que agradecer a primeira oportunidade, Rosa, você, né, sua emissora, de poder estar aqui falando desse tema que é tão importante e dizer às pessoas que passam por isso, que são vítimas, que o registro não é para pôr fim ao seu relacionamento, é para curar esse relacionamento. Provavelmente depois do primeiro registro, esse agressor recue. E como nós não sabemos quem é aquele que vai reagir violentamente a ponto de matar, então nos primeiros sinais de agressão, procure ajuda. Se no início não for a ajuda da polícia, mas tem que procurar alguém que está fora desse relacionamento para oferecer esse apoio para o casal ali. E se não resolver, aí sim procure a polícia, e que eu acho que é a forma mais drástica, né? Mas que também nesse sentido de punir. Aí quando chegou a polícia, já é para punir aquele que pratica a violência doméstica. E meninas, mulheres, né, e familiares, as pessoas precisam conhecer desse tema, que a lei Maria da Penha é a lei mais conhecida no Brasil. No entanto, as pessoas não conhecem exatamente como é que ela pode ajudar no dia a dia, como é que ela é aplicada. Então, às vezes, não procuram a polícia por desconhecimento, mas em qualquer situação, procurem sim a polícia, e as pessoas precisam ser apoiadas.
Então a mulher que sofre violência, ela é só e unicamente vítima. Então ela só precisa de acolhimento, de carinho, de abraço, de apoio. E depois do primeiro registro, que é o que eu tenho visto com muita frequência, faz o primeiro registro e a mulher passa a negligenciar a própria segurança. O momento que o homem fica mais violento é quando ele descobre que ela foi à delegacia. Então não pode fazer o registro e voltar para casa. Não pode ficar aceitando ele, vamos nos encontrar para tratar disso ou daquele tema. Não vai sozinha. Chama ele para um local onde tenha mais pessoas, para que ela realmente não fique vulnerável e não seja morta ali nesse intervalo, depois do registro da ocorrência, até que ela tenha em mãos a chamada medida protetiva. Olha, dado interessante, hein? O maior aumento de violência é após o registro da primeira ocasião. E lembrando que violência não é somente um tapa, um murro. Violência começa com a hostilização, os xingamentos, as proibições, a questão de celular sem senha, ver tudo que você posta, ter ciúme de tudo. Isso aí já é um sinal de um comportamento inadequado que ele vai ter e já está tendo, né? Então, pessoal, é isso aí. E a gente diz que assim, a briguinha doméstica, aquela coisa de casal, todo mundo tem, né? Mas quando essa briguinha normal de casal do dia a dia vira desrespeito, né, passa agressão, passa xingamentos que ferem, que ofendem a mulher, aí nós já estamos diante de uma situação de violência. É verdade. Perfeito. Doutora, a gente esteve conversando aqui com a doutora Jane Klebia, ela é delegada da 6ª Delegacia de Polícia. Agradeço muito a participação da senhora. Posso mandar um abraço agora para a minha comunidade? Pode mandar para a sua comunidade. Do Paranoá, meus queridos, estou aí trabalhando muito para que essa violência doméstica seja extirpada de nossa comunidade. Então, usem os canais que nós temos de denúncia. Eu coloco à disposição, inclusive, as minhas redes sociais. E eu tenho recebido muitas denúncias nelas e a gente vai dar encaminhamento. E dizer que a Polícia Civil tem 197, é o número de denúncia que você, que tem conhecimento de uma violência doméstica, por favor, faça uma denúncia, pode ser anônima, não precisa se identificar. E você pode estar evitando a morte de uma pessoa. Pode estar ajudando esse seu amigo, esse seu conhecido que está o tempo todo sofrendo essa violência. Então, o 97 é o canal de denúncia da Polícia Civil. Minhas redes sociais, vocês vão me encontrar como doutora Jane ou Jane Klebia. Eu tenho lá 2 perfis, mas de preferência página pública, porque o perfil privado já tem um limite de 5 mil amigos, mas a página pública recebe todo mundo, recebo de coração, recebo mensagens, retorno as mensagens, então podem me encontrar lá. Retorna mesmo, hein? Eu retorno, com certeza. Eu fiz o contato com ela através da rede social. Foi verdade, Exatamente. É isso. Doutora, muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. A você de casa, um forte abraço e até a próxima semana.